Olá, sejam bem-vindos à quinta temporada do videocast Exponha-se. Meu nome é Arpa Pacheco e estamos aqui com um convidado que já tem um tempo que eu estou tentando trazer ele aqui, uma pessoa especial. A gente começou um projeto de videocast mais ou menos na mesma época. Ele começou com o Protocolo Trans, junto com a Akira. E hoje ele veio aqui dar o ar da graça, contar um pouco mais sobre a vida dele, sobre como ele transita na vida artística, na vida profissional, trabalho com a noite, trabalho com bar. E hoje a gente vai conhecer um pouco melhor do Papi Leon. Muito bem-vindo, Papi. Como você está? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Primeiro, tô muito feliz de estar aqui hoje. Tava ansioso, né? Acho que nós dois estávamos muito ansiosos para isso Sim. acontecer. Ainda vai ter um mashup, né, do Protocolo Trans com a sua presença, eu espero. Sim. E é isso, vamos lá, vamos trocar. Tô ansioso. Let's go. Então, primeiro, Papi, eu gostaria que você. Gente, eu falo Papi porque a gente já tem uma certa intimidade. Sim, Então, faz mais que amigas, parte. friends. Yes. Eu queria mesmo que você contasse um pouco sobre sua origem, se você é de Goiânia, se você não é de Goiânia, se você não é daqui, de onde você é, como você começou a transitar nesses lugares aí entre a arte e entre viver da vida profissional de arte ou viver da vida não profissional de arte. É, primeiramente, de onde você é? Sou goianinho do pé rachado. Goianinho do Pé Nasci Rachado. aqui em Goiânia mesmo. Aí 31 anos de Goiânia, né? Chique. Eu nasci na região ali do Cachoeira Dourada, Novo Horizonte, perto do Terminal Bandeiras. É, Cresci naquela região, depois, com 21 anos, eu mudei pro centro. E aí, desde os meus 21, né, 10 anos, eu tô sempre transitando ali pelo centro. Morei uma temporada no Itatiaia, mas virei cria do centro já. Uhum. E você, nesse processo, você, é, antes de chegar a trabalhar com arte, você chegou a fazer algum curso de graduação, algo assim que tenha a ver com faculdade, ou você fez algo que não tenha nada a ver Então, é com bem arte? aleatório, assim, porque eu sempre fui um ping-pong Hum. nas coisas. É, eu escrevo desde os 9 anos de idade, né? Tanto que a minha mãe acreditou muito que eu ia pra esse lado, ou então pra um lado da veterinária. Mas aí, em 2011, terceiro ano, eu decidi de última hora que eu queria fazer biologia. E eu entrei em biologia na UFG. Passei em Aham. 2012 para biologia na UFG. Fiz uns bons anos do curso. Só que chegou um momento que eu só comecei a pegar as matérias que eu queria. Eu era muito obcecado em entomologia forense. E a Uhum. entomologia é o estudo dos insetos. Até hoje eu sou muito obcecado com essa parte da biologia, né? Sim. E aí acabei saindo do curso, não formei. Entrei em letras no IFG em 2000 e acho que foi em 2020, 2021 entrei em letras, mas também não dei continuidade. Uhum. Mas eu sempre escrevi, né? Já tive páginas, já tive alguns projetos já. E sempre fui muito assim, Blog, envolvido. vlog, Já tive banda. Nos tudo. meus 16 para os meus 18 anos eu tive quatro bandinhas, Ah, fazia aula de canto. Então eu sempre fui muito envolvido com arte, sempre gostei muito, assim. Mas a escrita foi o lugar que eu sempre me senti, assim, um muito à refúgio vontade, também. muito Aham. pertencente, Uhum. muito. Realmente é meu refúgio, sabe? Uhum. E aí acabou que, por coisas da vida, né, eu decidi ir pro lado também da coquetelaria. Que pra mim é um tipo de arte. Gosto muito. Sempre defendo que o que a gente trabalha, né, dentro da coquetelaria é arte. Porque você entregar um drink como o Sulamita, por exemplo, tem que ser artista, é obra de arte. Então, eu tenho essa concepção, né, de que mexo com arte em lugares diferentes, Uhum. né? A coquetelaria ali e tenho também a questão da escrita, né, da poesia, dos poemas e tal, Sim. que tem reacendido em mim, que eu comecei a frequentar as reuniões do clã. E aí lá tem uma galera assim sensacional e é sempre assim um lugar que me deixa muito tranquilo pra exercer
esse lado meu, né? Uhum. Tenho muita influência do meu avô é poeta, ele tem cadeira cativa na Academia de Letras de Itaberaí, Que chique. vovô Demário, foi uma grande influência pra mim, assim, ele já tem livro, tem várias coisas, então desde pequeno eu tenho essa influência dele, é, Uhum. na escrita, né? Então é o que eu tenho mais Sim. forte, é isso. Mas eu tenho gostado de me arriscar em outros lugares, né? Uhum. É, eu e o Bife, a gente fez uma collab de um poema recentemente que ele desenhou e eu fui escrever o poema em cima do desenho assim que ele fez. Inspirado no desenho, você Sim. escreveu A gente algo. combinou e aí ele desenhou uma taça coupé, né? E Uhum. aí eu fiz um poema usando o jeito que ele desenhou a taça assim, tinha referências dentro do poema. Que E eu legal. gostei muito da experiência. E aí agora a gente tá com um projetinho juntos de lançar camiseta com trechos de poesias que eu tenho e aí desenhos Com que ele for ilustrações fazer, também. sim. Porque ele tem essa parte da ilustração e eu a parte do poema, né? Uhum. E aí a gente tá com essa ideia bem bacana de lançar camisetinha, caneca, várias Chique. coisinhas nesse lugar pra ver como que vira, né? Aham. E aí tô explorando. Porque sempre fui meio Interessante. reprimido um pouco assim nessa questão. Eu tinha medo de falar que eu era artista. Sim. Mas Ah, agora, mas é isso assim, a maioria das pessoas que são artistas ou que conhecem algum artista já, né? Hoje em sim, dia talvez menos um pouco, que a gente vê muitos artistas assim, conseguindo alcançar lugares interessantes, né? Mas sim. de hoje pra antes, de fato existia essa vergonha, entre aspas, né? Em ser artista, em ter um Parece que você tinha filho que ter muito artista. cacife também pra você falar que você é artista. Tem esses É. dois lados da Uhum. moeda. Pra ser artista tinha que ser aquele artista que é muito bem sucedido, sabe? Sim, Que já tem um consagrado. lugar conquistado. Mas voltando um pouco aqui, você passou por dois assuntos interessantes que é da sua vida que eu gostaria de falar um pouco mais, Sim, inclusive que eu acho muito interessante. Porque você falou sobre a biologia, né? sim, E acompanhando a sua vida como sua amiga e aí das redes sociais, eu vejo que você também é envolvido com os animais. Eu não sei se você atualmente sim. Eu sou trabalha. enfermeiro veterinário. Isso, você trabalha nessa. Profissionalmente, hoje, isso é algo. Mesmo que você não tenha se formado em veterinária, em Sim. biologia, isso veio da biologia? Você acredita? Esse Veio de amor? muito antes. Eu sempre fui envolvido, sempre fui apaixonado com bicho, com animal. Minha mãe sempre passou muito aperto comigo por conta disso. Porque minha mãe falava que eu era igual a Felícia, né? Dos É. desenhos, assim, que eu com bichinho. E aí, passei pela biologia, mas na época da biologia, eu coordenei duas ONGs de resgate de animais, que era lá no Itatiaia, né? A minha casa era uma ONG que chamava Casa de Pandora. A gente foi responsável por Uhum. muitos resgates. E aí também cuidei da ONG que era Moradores de Rua e Seus Cães, que a gente trouxe ela aqui para Goiânia. Coordenei ela por uma temporada, que a gente prestava assistência de saúde e higiene para os moradores de rua que Uhum. tinham cachorro, gato, né? Uhum. E foi assim um projeto muito bacana que eu participei. E aí eu Sim. me envolvi e assim, percebi que eu realmente gosto muito disso. Uhum. Só que na questão, né, do Aqued, ganhar dinheiro, eu não tava conseguindo ir muito bem. Sustentar. E aí foi quando eu entrei pra coquetelaria e acabei deixando esse lado um pouco em stand-by. Uhum. Mas, em 2022, eu fiz um curso no Hospital Veterinário São Francisco de Assis, aqui em Goiânia, e me tornei enfermeiro veterinário, né, auxiliar veterinário. Ah, sim. E aí trabalhei lá e lá foi assim, experiência incrível. Eu atendi animais silvestres, então Fazia resgate era também, os né? animais que eram resgatados pelo CETAS, que é um órgão, Uhum. eles eram mandados alguns pra lá. Então eu cuidei de tamanduá, de lobo-guará, de tudo, de cobra, de porquinho, de tudo, de tudo. Chique, E chique. aí eu entendi que assim, nossa, é um negócio que eu realmente amo Algo que muito você vai fazer. levar pra sua vida toda, Sim, né? é Acredito. tipo, se eu pudesse escolher uma coisa pra eu trabalhar o resto da minha vida, sem sombra de dúvida seria isso. Eu não posso mentir e falar Uhum. não, coquetelaria. Amo Sim. coquetelaria, sim, gosto muito, gosto do que eu faço, gosto de levar um pouco, né, do que eu faço também para as pessoas, a expandir, mas, meu amor todo, assim, é Eu acho bicho. que eu acredito que assim, quando a gente tá trabalhando, né? Tem aquele trabalho que a gente trabalha com a alma pra relaxar, tem aquele trabalho também que a gente trabalha com a alma pra
sei lá, pensando no sustento, Sim, né? Eu em acho mudar que de em mudar de vida. vida, É, eu acho que de repente os animais estão nesse lugar pra você, né? De tipo assim, sim, uma profissão, mas assim, uma profissão que você faz com carinho, que você faz com amor, que, né, total. pelos animais. E eu me sinto muito tranquila, é uma terapia. Eu trabalhei mais de Imagino. 9 anos com atendimento ao público, então dá pra imaginar o nível de trauma, né? Nossa, não, hein? Prefiro 1.000 cachorros do que uma Sim, pessoa. sim. Então, e aí agora eu tô voltando, depois de passar, assim, uma temporada muito selvagem na rua, trabalhando com a Uhum. banquinha. Passei por uma situação muito tensa, e aí voltar tá sendo, assim, uma Uhum. terapia. Aí eu até brinco que de dia é Dr. Dolittle, né? E à noite meu trabalho é bartender. Mas eu confesso que eu tenho fugido um pouquinho de trabalhar assim em bar, desde que eu voltei a trabalhar com bicho. Tô bem focado só em bichinho. Amigo, muito massa. Eu fico feliz de saber que eu tenho alguém próximo de mim também que tem esse cuidado com os animais, porque a minha irmã mais nova, ela é zootecnista. Então, assim, Chique. a gente cresceu no mato, né, e tipo assim, amando os animais, a gente brincava muito com os animais. Ela levou isso mesmo como algo como profissional para a vida dela, eu acabei não. Acho que meu relacionamento com os animais é outro. Acho que o dela e quem tem esse cuidado com os animais é algo mais profundo. Então, eu Sim, fico feliz de ter alguém assim com essa referência também, de saber que tem esse cuidado, né? Às vezes a gente olha assim para ao nosso redor e só vê gente gananciosa, gente querendo a todo custo passar um por cima do outro. Então, quando eu acho que quem cuida de um animal é capaz de dar amor para pro ser mais escroto do mundo, sim. se Isso for cativa esse necessário, lugar na gente, de fato. sabe? Eu acho isso. Mas agora, outro lado que você já começou a falar que eu queria também entrar com você e falar um pouquinho é sobre a coquetelaria, como que esse rolê chegou na sua vida. Eu vejo que você já teve aí presente em vários rolês, em várias baladas, em várias casas, inclusive trazendo, né, como uma pessoa trans, trazendo essa questão para questão trans também, né, Sim, de rolês que às vezes cobram aí absurdo, né, das pessoas para entrar, para sim. consumir. Então, vejo que você foi um dos pioneiros, né, um dos nomes pioneiros aí nessa questão da lista T. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre esse rolê mesmo. Como que a coquetelaria chegou na sua vida e como que isso acabou se tornando um ato político também, né, Sim. pra você. Então, a coquetelaria caiu de paraquedas, pra ser bem honesto, na minha vida, assim. Uhum. Eu Nunca trabalhava se na. imaginou fazendo, tipo assim, um dia você De coquetel. jeito nenhum. Eu tava fazendo biologia, tinha recém-casado, saí da casa dos meus pais, precisava muito trabalhar. E faculdade, um curso. Eu fazia biologia bacharel, era um curso integral ainda por cima. Então, assim, era muito difícil. Por mais que eu fizesse na UFG, tinha que ter condições financeiras. Com certeza. E isso sempre me atrapalhou a minha Tempo, graduação né? inteira. Ter Uhum. condições financeiras sempre foi um problema para minha graduação. Sim. Então, eu acho que foi uma das coisas que me fez não concluir o curso. Uhum. E aí, eu comecei a trabalhar na Music, falecida Music. Lembro. Trabalhava lá, e aí tinha a Nai, que era gerente, um amor de pessoa. E aí, a galera que cuidava do bar eram os caras, e aí eles simplesmente abandonaram. Não lembro mais o que aconteceu. Eles saíram, foram embora. E aí precisava de alguém pra ficar lá. E aí não, eu entendo. Pode contar comigo. Abri o celular assim, Google, como fazer uma caipirinha? Na época não era nem o chat GPT, né? Não, gente, Google lá e fui na Tora e fui aprendendo e aí depois eu fui estudando, fui vendo vídeo no YouTube, sempre que eu fazia um drink eu perguntava pra pessoa se estava do agrado, Uhum. procurava saber o paladar das pessoas porque eu percebia que tinha muito Você cliente ia fixo. testando também, ia fazendo e Sim. testando ao mesmo E aí tempo. tinha um detalhe, que eu não bebo. Não, você não bebe Não, eu álcool. não bebo, Aí, não gosto de álcool. aí é por isso que você perguntava, E pra aí ir eu testando, perguntava pra eu não ter que ficar provando. tomando. E aí porque eu Ah, também sim. personalizava um pouco mais assim, vamos dizer, o sabor e tal. Porque Uhum. tinha muito cliente que ia na Music que sempre tava lá. Sim. E como eu já Os sabia, fiéis. aí esse aqui ele gosta da caipirinha mais azeda, esse aqui gosta mais doce, esse aqui gosta mais forte. Uhum. Então eu personalizava e Uhum. tal.
E aí fui gostando, fui trabalhando com isso. Foi um lugar que, assim, eu fui conseguindo ter trabalho, né? E aí trabalhei em alguns lugares, depois larguei. Aí chegou a época da pandemia. Eu trabalhei como streamer. Aham. Eu era streamer pela Twitch TV. Trabalhava fazendo live. Foi um sonho. Trabalhava assim, eu ganhava dinheiro Você pra ficar fazia. jogando. Ah, era gamer. Jogava Jogava o quê? Valorante. Ah, Eu jogava muito Valorante e pegava os jogos da Epic Games e fazia review. chique. E aí foi Gosto. incrível, foi um barato, assim. Foi uma época muito, muito divertida pra E mim. dá dinheiro mesmo isso de streamer, assim? Dava, porque Dava? na época eu recebia em dólar. Ah, E aí, assim, eu consegui cativar a galera e pau bota foi fé. torando. E nossa, eu vivi uma época muito boa, principalmente porque era pandemia, eu fiquei Aham. desesperado sem saber o que eu ia fazer. E deu muito certo. E aí, depois disso, eu separei, né, do meu casamento. E aí eu vendi meu PC Gamer, parei de mexer com live. Aí foi a época que eu fui trabalhar no hospital veterinário, no São Francisco de Assis. Uhum. E aí, nesse tempo, eu transicionei. E aí, depois disso, eu voltei a trabalhar com bar. E aí eu percebi que tinha uma facilidade para eu conseguir trabalho de freela, como bartender. Aí eu comecei a pensar, pô, se tem muita vaga e eu conheço muita gente que precisa, e se eu passar para essa galera, né, o conhecimento básico para que essas pessoas consigam acessar essas vagas, igual eu Uhum. tô acessando. Sim. Porque aí eu mato dois coelhos numa cajadada só, porque aí trampo pra galera e uma coisa que me deixava muito perturbado era que ser a única pessoa trans trabalhando no espaço. Porque assim, você tem é uma posição que tudo você tem que conquistar assim Sim. a duras E custas. com muita paciência, né? Tipo E assim. aí você tem que educar, você tem que ter paciência mesmo, você tem Uhum. que. E aí eu peitei isso, né, por um tempo. é, E decidi que seria o desafio. Aí eu comecei a trabalhar como chefe de bar, né? Deixei de ser só bartender, barback, virei chefe de bar. Aí eu assumi a chefia na época do Dom Rafa, na T3. Aí de lá eu trabalhava também no Zé Latinhas, foi a minha época mais workaholic. Eu trabalhava no Dom Rafa, no Zé Latinhas e no Furna. O Furna, na época que Nossa. inaugurou, eu era gerente lá. E Uhum. montei a equipe também. A equipe era 100% trans, né? Então você chegava lá no Chique. Furna, a portaria, quem tava lá era quem era Estela. Uhum. Gatíssima lá, ó. Lembro Você muito. subia, você ia pedir um drink. Quem tava lá fazendo o drink era a Vitória, cria do Uhum. Bartê. Ou então a Akira, Sim, sabe? Então, assim, era muito bom, era chique. sim. E aí eu comecei a estudar mais a fundo a parte da mixologia, pra criar drinks. Uhum. Foi quando eu trouxe o Sulamita. E isso tudo, rapidinho, isso tudo de forma autodidata. Você Total. mesmo pesquisando, você mesmo fazendo seus aprofundamentos Isso. ali, testando o gosto do pessoal. Exato, e vendo as referências que existiam no Brasil, né, de Uhum. bartenders. Aqui em Goiânia, uma grande referência que eu tive, assim, foi o Patrick Guardiola. é, Teve muita mina foda, assim, que me ajudou também. Uhum. Tem a Fernanda Ferraz, a Uhum. Laís Castro, né? São dois nomes, assim, que a Laís eu não cheguei a trabalhar junto com ela, mas ela hoje é chefe de bar lá no Liberté. Aham. Já trabalhei na Casa Liberté também, assumi lá e fiz drinks que eram da autoria dela. Então, assim, foram profissionais que me ajudaram muito a ter uma bagagem, né? Tô ligado. Mas foi tudo, assim, autodidata. E depois de Uhum. um tempo, eu descobri a Diageo, que era um órgão que tem, que eles oferecem cursos gratuitos com certificado. E aí comecei a fazer os cursos De lá de coquetelaria. coquetelaria, mixologia. Uhum. E aí, de repente, eu tinha 8 certificados Nessa área já. nessa área. E aí eu falei, tá, agora que eu tenho experiência, Preciso bora. fazer algo com isso, né? Aí, também com um dedinho assim, né? Que eu sempre tenho que citar da Macumba, veio o Bartê. Que foi um projeto assim que veio pra mudar não só a vida dos outros, mas a minha vida. Uhum. E foi uma proposta que eu tive de uma cigana, né? Do terreiro que eu frequentava, que é a Sulamita. E por isso eu criei o drink com o E nome em por isso o homenagem a ela. nome. Porque é a Aham. cigana que salvou minha vida, literalmente, assim. Amigo, antes de você continuar, só uma dúvida que me surgiu aqui agora. Em relação a nome, a
autoria, né, Sim. de drink. Como que funciona? Por exemplo, você criou o Sulamita. Agora, então, ninguém pode ter um drink parecido com o mesmo nome? Ah, Como que é? pode. Existe um direito autoral? Como que funciona isso? Ó, eu já fiz algumas pesquisas dentro disso, porque eu já tive alguns problemas, né? Mas dentro da coquetelaria é muito difícil você querer patentear. Porque se a Imagino. pessoa mudar 1 ml da receita, Já não é mais. já não é mais, mas o resultado Vai ser a mesma coisa. vai ser basicamente a mesma coisa. Então eu já passei muito em lugares, em casas, onde eu saí, criei o drink, aí quando eu saí, a casa foi lá e mudou o nome do drink e falou, nossa, a gente criou. Continuou com o mesmo É, drink, basicamente com a mesma receita, só mudou o nome. exato. Então, assim, aí o que eu percebi? Que tem um rolê que é a opinião pública. Uhum. E aí, quando eu criei o Caipiranha, eu fui lá reunir uma equipe, assim, fodástica e fiz um vídeo de lançamento do Deixou algo Caipiranha. documentado. Exato, Ah, mostrando que, assim, eu legal. criei o Sim. drink. Aham. E aí, que é o vídeo de lançamento do Caipiranha, que eu fiz junto com a Julai. Nossa, teve uma galera, assim, muito foda fazendo esse vídeo. Foi o vídeo que eu roteirizei, inclusive. Gente, então passem a saber o que vocês estão tomando aí na balada, entendeu? Anotem aí os Exatamente. nomes dos drinks e procurem os autores dos drinks e deem lugar pra esses autores, deem voz pra esses autores, porque tem muita gente aí fazendo Sim, isso que a gente velho. tá falando, né? Pegando o trabalho de uma pessoa, passando ali dando É o uma apagamento, maquiadinha, né, que a gente fazendo esse fala. apagamento. Não façam isso, gente. Isso não é nada legal. Ainda mais com uma pessoa trans, que é uma pessoa assim, ó, que luta todo dia, gato. Entendeu? Pra Sim. fazer o rolê dele acontecer, pro rolê dele tá é, literalmente na boca de todo mundo, Sim, né, amigo? literalmente. A grande dificuldade é essa. Então, quando eu vou lançar um drink agora, eu tenho essa do apelo público, né? Mas depois que eu saí da Casa Liberté, eu abri a minha banquinha lá na Rua 8 e tal, e aí eu sinto que eu perdi um pouco do tesão em criar. E aí, depois que eu saí da banca, né? A minha banca ainda tá lá, viu, gente? Consumam, a banquinha do Leão continua no mesmo lugar. Caipirinha de jambu, caipirinha de gengibre, impecável. Mas aí o que acontece? Hoje em dia eu não fico lá. Hoje em dia quem assume a banquinha pra mim é o Bife, meu grande amigo. E aí, não fico lá por razões de segurança até minha, assim, né? Eu passei por eventos, assim, terríveis. Então é difícil pra mim continuar trabalhando na rua. Mas a minha banca continua lá. E aí, tô reativando o Bartê, né? O Bartê tá voltando à ativa aí agora. A gente vai ter, em breve, lá no Prosperidade Cultural, uma oficina muito chique que vai rolar. Além de outros projetos que eu tô querendo colocar aí na ativa. Mas aí a grande questão é essa, assim, agora eu tô no ímpeto de criar drinks novos pra colocar na Uhum. banca e pra impulsionar o Bartê Sim, pra como trazer a novidade movimento, nova, assim, né? e tal. Tem vários eventos que, assim, eu tô louco pra fechar, pra rolar, né? Já Uhum. teve, a gente quase fez uma vez o Baile Black, Sim. quase deu certo, e aí é um rolê que eu quero muito que dê certo ainda, assim. E aí, se acontecer, é um rolê que, no caso, quem vai chefiar a equipe é a Akira, Uhum. né? Que inclusive foi uma das primeiras, a primeira travesti com De carteira carteira assinada como chefe de assinada, bar em chique, Goiânia, sabe? yes. Tem que respeitar a gata. E Yes. é aluna da primeira turma formada do Bartê, Uhum. sabe? Então, assim, o Bartê é o meu maior orgulho. Então agora vamos falar sobre o Bartê. A gente Vamos. já falou sobre os drinks, já falou sobre a autoria de drink, já falou sobre os animais. Agora eu quero que você fale então sobre esse seu lado que é eu pelo menos eu vejo como um lado político mesmo, Sim, né? De estar o Bartê ali é o meu grito político. gerando renda, gerando oportunidades. Eu acho isso muito bonito. Independente de qualquer área que você esteja atuando, acho muito bonito quando você tem esse lugar de privilégio conquistado Sim. mesmo, e aí você traz outras pessoas iguais a você ou diferentes de você. Então, gostaria que você falasse mais sobre o Bartê e sobre a lista T tão polêmica que a gente Sim, tá então, prometendo falar. bora lá. O Bartê, ele é um projeto social
onde a gente ensina coquetelaria e mixologia para pessoas trans e a gente insere todas elas diretamente em vagas no mercado de trabalho. Ou seja, virou aluno do Bartê, você vai ter freela para fazer, vai ter trabalho, vai ter oportunidade na banca, porque a gente faz rodízio para trabalhar lá na banca. Então você já vai conseguir, né, colocar para render isso daí. Aí, o que é a grande dificuldade, né? A minha primeira turma do Bartê, eu montei ela, eram 5 pessoas. A gente teve o apoio do Zé Latinhas e do Furna. Eles cederam o espaço do Furna pra gente dar as aulas. O Zé Latinhas me cedeu o insumo. A Fio Fio também entrou como parceira na época. E também a Carla, que assinava era a responsável técnica, né, como mixologista pela Fio Fio, ela deu uma aula lá pra gente, e tivemos outros parceiros, assim, muito massa. Só que, era eu, assim, era do meu bolso, era eu ali que ia atrás. E aí o que salvou a gente pra conseguir fazer um negócio bem feito e formar a primeira turma, foi que teve um evento que foi a Nunes Noise, que é um selo de festa que tem, num grande amigo meu, Felipe Nunes, e aí ele fazia essa festa, e a quarta Nunes Noise, a Type 4, ele fez lá na casa dele, que era lá perto do Morro do Mendanha, é lá ainda, e aí lá ele deixou eu levar o bar, e aí eu levei todos os alunos, e aí o que era a ideia? A gente vendia lá, não era o drink, você pagava o investimento pela ideia, então você pagava quanto você achava que valia o projeto. Quanto vale o show? E nessa brincadeira a gente tirou um K. E aí eu formei a turma, né? Por conta desse evento. Só que aí não é um negócio que é fácil de fazer todas as vezes, sempre. E aí começou a ficar inviável pra mim financeiramente conseguir levar o Bartê sozinho. E eu já, assim, altas promessas. Tanta gente já bateu no ombrinho, assim, falando, conta comigo. Tô aí, quero ajudar muito o Bartê, vamos fazer acontecer, vamos isso, vamos aquilo. E na hora do vamos ver, Todo mundo sumiu todo mundo. E aí também tive uma grande decepção, vou te falar assim, já que, né, pra ser honesto. Aqui o espaço é seu. Sim, eu tive uma decepção muito grande, porque eu tinha uma ideia meio utópica, assim, de que não, bora, comunidade, não sei o quê. E aí eu tive aquele choque de realidade, de que, tipo assim, vamos ajudar a comunidade, mas às vezes a comunidade não quer te ajudar. Não. E aí eu caí, assim, num vórtex de me decepcionar, de ter problema, de colocar a gente na banca e aí a galera largar a banca, abandonar a banca e dar rolê. Eu identifico com esse momento seu, identifico bastante. Pois é, e aí isso foi me deixando mal, até que eu tava completamente, assim, sugado. Deprimido, também por conta do rala da madrugada, né, isso me sugou muito. Sim. E aí eu decidi que eu ia dar uma matada, assim, no Bartê. E aí passou um tempo, não deu conta de ficar quieto, eu vim com o protocolo trans. E aí a volta do protocolo trans mexeu comigo num lugar... E a gente agradece, Sim. Inclusive, tá, gente? A gente agradece que você não consegue ficar quieto. Pois é, aí veio o protocolo trans, que ainda tá assim, tá acontecendo o projeto, a gente fez as coisas e tal, mas eu sinto que eu ainda não dei aquele start nele, né, eu quero fazer isso. Mas aí me deu essa chaminha do Bartê de novo, de ver que o projeto ele é muito bom, ele é válido, eu consigo, até hoje, eu consigo movimentar mercado de trabalho para muita gente. Dependendo da perspectiva, você pode unir as duas ideias. Sim, entendeu? total. E aí eu pensei, cara, eu quero fazer isso, eu quero mexer com o Bartê mesmo. E aí tô querendo voltar com a ideia mais amadurecida, tô aí procurando patrocínio, procurando gente que queira investir nessa ideia, que acredite junto comigo, porque realmente sozinho não dá. E é um projeto que ele é viável para todo mundo. Sozinho dá pra fazer as coisas até um certo ponto, né, amigo? Exato. Assim, chega um certo ponto. Um lugar que dá, não tem que como. é coisa demais pra gente carregar e a gente tem só 2 braços. Né? E pra você ver, é uma ideia que ela é boa pra todo mundo, porque, olha, os bares precisam de mão de obra. Sim. Se você entra nos grupos de freela, é o tempo todo precisando de freela, precisando de mão de obra. Sim. Eles precisam de mão de obra. E a galera T é uma puta de uma mão de obra boa.
Porque a gente sabe trabalhar. Quando a gente quer, a gente faz as coisas assim, Sim. perfeitas. Tem que Até saber porque se a gente monetizar, sabe gata. muito bem que a gente tem que ser 3, 4 vezes melhores Sim. do que a galera cis, porque a gente vai ser apagado muito mais fácil. A gente vai ser tirado muito mais Sim. fácil. Então, a minha sacada nesse lugar foi de perceber isso e falar, não, é um pecado. Porque eu já entrei no meio, então hoje em dia eu já tenho uma certa carreira nesse lugar. Então, Sabe como que é? Já sentiu, né? eu já trabalhei de pieiro, eu já trabalhei de serviços gerais, eu lavava vaso de boate. Sim. Eu já trabalhei de muita coisa em bar. Eu acho que também o que muito impede, às vezes, de pessoas trans, né, de ocupar esses lugares em empresas, e assim, às vezes, eu não, assim, lógico que é a transfobia, óbvio, Sim. mas assim, também a gente vê que é mais ainda, é uma falta de preparo pra lidar com as diversidades. É Não falta vou- de polir. É, Porque assim, um é um treinamentinho detalhe. ali de uma semana que você dá pra sua equipe, que Exato. você, né, inclusive nas conferências aí que teve LGBTQIA+, foi discutido isso, né, de levar treinamento para as empresas para poder lidar com pessoas LGBTQIA+. Sim, no eu inclusive geral, tenho né? uma proposta de projeto que eu quero levar aí, que é pra gente poder começar a cobrar os bares, né, de ter uma dinâmica ali de treinamento pra eles lidarem tanto com os funcionários que sejam trans, quanto clientes. Sim, Porque há uma importante. necessidade, há uma Com necessidade. certeza. Gente, eu acho Não é assim... nem questão de ser maioria ou minoria, é questão de que é seu Não. cliente, né? É o seu A gente também bar, consome, e entendeu? muito, Sim, sabe? exato. E aí, eu quero chegar no lugar, eu preciso que as Uhum. pessoas que vão me atender saibam lidar. Sim. A gente tá em 2025, não Vai que dá você mais. Recebe, vai que você recebe uma delegada trans lá, meu amor. Sabe? Você tá lá destratando a delegada trans, Sabe? gato, Tipo sabe? assim. E são coisas muito básicas, Arpa. Eu acho que é um cuidadinho assim, igual. Eu lembro um negócio que eu vi muito bacana que aconteceu no Shiva, que me deixou assim, nossa, é sobre isso. Uhum. Que na época que a Kira trabalhava lá, eles colocaram uma plaquinha escrito pergunte o pronome. E eu achei isso nossa, uma sacada. Sim. Porque o maior problema que eu tinha trabalhando em bar é porque 90% das pessoas que chegam pra ser atendidas comigo me tratam no feminino. Uhum. E eu acho que o acerto do pronome, ele já tira, assim, né, sei lá, uns 80% da chance de você errar, de você destratar uma Sim, pessoa. e da gente que tá aqui do outro lado fica mal Uhum. no ambiente de trabalho, sabe? Que já é pesado porque ali na banquinha mesmo, eu tava na rua, sabe? Aí a gente tem que lidar com tudo que você imaginar. Uhum. E ainda ter que lidar com o fato das pessoas o tempo todo ficar chamando do pronome errado. É. E eu acho que assim, nossa, isso é uma coisa básica, a gente consegue dissolver A isso. pessoa pode amar o que ela tá fazendo, mas assim, ó, vai tolindo ali. a Vai, pessoa, você cortando vai o deixando a prazer gente dela. desgostoso. Eu perdi o tesão trabalhando na maioria das vezes por conta disso, porque eu não tava suportando mais a transfobia. Imagina. E aí passar por esse processo, né, eu transicionei com 29 anos de idade. Então pensa só, foram 29 anos sendo uma mapoa. Uhum. E aí agora é isso, eu me encontrei como um homem trans. Só que aí existe o lado de que a galera também fica numa cobrança de performance, numa cobrança das coisas. Eu criei a Nossa, persona do sim. Papi um pouco por conta disso, Uhum. sabe? E isso me sufocou em um certo lugar. Porque chegou um momento da minha vida que eu só era o Papi, Uhum. o cara da coquetelaria. Sim. Aí eu ia em rolê, eu tinha que ficar fazendo drink. Sabe, tudo era isso. Eu chegava nos lugares, em alguns bares eu ia, a galera me chamava, eu tava na mesa, tomando a minha coquinha. De boa. A galera me chamava pra me atender. Oh, meu Deus. Então, assim, eu comecei a perder minha identidade. Uhum. Porque eu não sou só o leão da coquetelaria. Na verdade, eu sou muitas coisas antes de ser o leão da Pô, coquetelaria. Deus me livre de ser só o leão da coquetelaria. Sabe? E aí eu fui ficando, assim, bem mal. Aí foi a época que eu fui trabalhar no meio bar. Uhum. Resgatou um pouco, assim, de não, eu acho que tá tudo bem e tal. Uhum. Trabalhei com a Ari, que, assim, foi uma pessoa que me ajudou muito a voltar um pouco esse meu amor à coquetelaria, sem deixar tirar minha identidade, sabe? E aí aconteceu que no dia que eu descobri que o meio bar fechou, no outro dia eu arrumei um emprego de auxiliar veterinário e fui. É. Mas é isso, a coquetelaria, ela tem esse lugar dentro Sim. de mim, só que é difícil.
É muito difícil a gente atuar. E aí é a hora que eu falo que a gente precisa ter políticas públicas voltadas. É por isso que a coquetelaria, pra mim, ela é um ato, assim, político. Sabe? O ato de ser bartender, de levar o barter, de ter a minha banca na Rua porta 8. de oportunidade, né, pra comunidade. Exato, também, né? porque aquela banquinha, ela mudou minha vida. E é como você falou, serviço de trabalho de bar, trabalho de restaurante, é todos os dias, é 24 horas, não vai faltar oportunidade. Exatamente. Então, se a galera sabe aproveitar isso aí, gente, só pega aqui no pescoço do leão e não solta. Gente, e assim, oportunidade tem demais. Eu amo ensinar. A coisa que eu mais amo fazer, Arpa, é ensinar. Desde Gente. sempre. Na biologia, eu fazia bacharel, mas os estágios que eu fiz foram todos na parte de ensinar. Tanto que eu dei aula no Araújo Jorge, na quimiopediatria. Eu dava aula de biologia para as crianças lá, porque elas iam perder o ano letivo porque estava internada. E aí tinha um projeto do Pet Bio e eu dava aula. Então, desde sempre, eu sou apaixonado em ensinar. Sim. E o negócio é esse, a galera, tipo assim, quer aprender? Gente, me procura, me chama. Você é uma ferramenta, né, Exatamente. amigo? Eu te vejo como uma ferramenta. Usem. Quando eu penso em você, eu te vejo assim como uma ferramenta. Exato. Você é da macumba, né? Então eu não entendo muito bem aprofundamente da macumba, mas eu vejo você como uma ferramenta da sua. Talvez seja ligado com a sua espiritualidade, Sim, com a sua sim. fé, com a forma como você lida com isso, né? Você vê dessa forma também? Total. Você vê isso fluindo? Tanto em que dentro você? do meu trabalho na coquetelaria, eu tenho um trabalho de estudo de coquetelaria de terreiro. Uma Porque. coisa específica. pra Exato, terreiros. onde, tipo assim, eu trabalho. Porque dentro do terreiro tem as entidades, né? E aí, as entidades são pessoas que viveram há anos, séculos atrás. Sim. Então tem vivência. Tem História, memória, E aí eu comecei a dados. conversar com várias entidades de linhas diferentes para poder entender, porque a bebida, ela é muito usada no contexto vou falar da Umbanda, né, que foi o que eu frequentei. Dentro do contexto da Umbanda, usa-se muito a bebida. A bebida é o quinto elemento da alquimia, né? Por isso que brinca-se muito que o bartender é um alquimista. E é literalmente uma alquimia. E aí eu comecei a aprofundar, a estudar. O sulamita é um drink cigano. Sim. Depois do sulamita eu criei o lachon, que é um drink cigano. Eu tenho vários drinks que são criados baseados em paladar, assim, de entidade. E faço isso muito atrelado porque realmente eu acredito no axé. É uma crença minha. Massa. Sabe? Tudo que eu faço, tudo que eu toco as mãos, eu tô botando axé. É uma das razões que eu sempre faço drink com os meus anéis. Você não vai me ver fazendo drink sem anel. Acho que é uma mandinga que eu tenho. Faz parte, assim, ó. Sabe É que... é nos anéis que você guarda seus Exatamente. E temperos. o que eu penso? Eu tô manipulando energia. Eu faço drink ali na rua, por exemplo, eu vou atender todo tipo de pessoa. Vou atender até gente que eu não gosto. Eu não quero botar uma energia de raiva ali e mandar pra pessoa de graça. Então, na minha cabeça, eu uso meus anéisinhos pra filtrar. É igual fazer uma comida, né? Você Exato. não pode fazer uma comida carregando uma energia negativa, Exato. senão a sua comida vai ficar toda ruim. E aí é isso, eu fico muito nesse lugar. Então, eu tenho muito... A minha fé é um rolê muito atrelado ao meu trabalho na coquetelaria, sabe? E eu quero estudar mais, eu quero aprofundar mais dentro disso, porque eu acho que é um assunto enriquecedor. Sim. Além do que eu acho muito... é gostoso. É gostoso mexer com essa parte. É gostoso nutrir a minha fé. É gostoso ver a minha fé render isso. Sabe? Exato. Ter esse lugar. Sim. E é isso. Me alimenta. Massa. Amigo, então pra gente já caminhar pro final, quero voltar mais uma vez a alfinetar aqui na lista trans. Quero Bora. que você conte esse rolê pra gente da lista trans e aí a gente já caminha aqui pro final. O que é a grande questão que eu tenho com a lista T? Conta pra gente. Porque a gente fala lista trans, muita gente acha que é só... não, tá, bora definir um número de pessoas trans pra ter no rolê. Só que é muito mais do que isso. Quando a gente fala de ter uma lista T num evento, a gente também tá falando um pouquinho de saúde mental Sim. de pessoas T. Por quê? Acolhimento. Exatamente, De porque é a ideia, a maioria de nós tá sempre bitolado em trabalhar, sabe, ter dinheiro, porque como que a gente vai pagar o aluguel, como que a gente vai comer, como que eu vou, sabe, roupa, tudo, o básico, como que vai ser? Então, a gente fica muito tempo perturbado nisso. E aí, é preciso
esvaziar, é preciso Distrair. A Botar gente pra tem fora. que, sabe, Yes. seja do jeito que for. Sim. Não necessariamente é sobre ir em boate, em rolê, Uhum. mas se tem essa opção, Uhum. as pessoas aqui, Goiânia, vocês precisam começar a entender que se tem essa opção, vocês precisam entender e começar a abrir um espaço pra receber a galera trans. E que não quando eu- seja hipócrita, né? Exatamente. Por favor. E quando eu falo abrir um espaço, é porque, ó, você tem pessoas trans trabalhando nos eventos, pessoas trans frequentando os eventos. Essas pessoas, elas consomem e elas são sua mão de obra. Por quê? Sabe? Por que diabos você não consegue botar uma lista T inclusiva Uhum. sem ter que ficar limitando horário? Sim. Porque se limita horário, bora lá. Quantas pessoas vão ter acesso à internet? Especificamente nesse horário que solta-se a lista. Porque solta, por exemplo, 2 horas antes do evento, 4 horas antes do evento. E se a galera estiver trabalhando? Eu, por exemplo, eu saio 2 horas da manhã quando eu ralava em bar. Sim. Sai bem tarde. Aí você só pode entrar até meia-noite com a lista T. E Aí aí? dá. E quem sai dos bares e quer curtir um rolê? Não pode. Só pode se pagar 40, 50 real na porta. Tipo assim, é às vezes- escabroso. E às vezes é igual eu tava falando mais cedo, às vezes é até uma falta de noção, porque hoje em dia a gente já consegue ver algumas pessoas trans nesse lugar, né, de estar produzindo eventos aqui em Goiânia. Sim. E a gente vê essa atitude às vezes vindo das próprias pessoas trans, né? Uma problemática que ainda deixa a gente um Ai, pouco nossa, eu mais fico. chateado. Mas- O que você vê que poderia ser feito de diferente pra mudar isso? Eu acho. É um pouco utópico o que eu vou falar, mas as pessoas tinham que pensar de forma menos gananciosa. Era só assim, porque tudo é focado muito em É o quanto que a óbvio, gente né? vai É o ganhar. óbvio, né, amigo? Quanto que a gente vai ganhar. Aham. Um espaço que tem 200 pessoas, bota uma lista T limitada a 15 pessoas. As 15 primeiras pessoas que mandam nome. Cadê a inclusão? É inclusivo mesmo? Será? Parece que é uma disputa, na verdade, né? Sabe? 200 pessoas. Vamos abrir aqui 15. E aí, eu sinto, pra mim, às vezes, é tipo assim, vamos jogar uma migalha aqui, e aí a Aham. gente é aliado. E não, Exatamente, gente, não é por essa aí. a sensação que passa. Não é por aí. Ó, troca uma ideia, chama uma pessoa T pra fazer a curadoria da sua lista trans. Sim. Até pra você não passar por problemáticas que eu já tive do tal do transfake, Uhum. né? Da galera falar que é trans pra poder entrar nas listas. Bota uma pessoa T bem comunicada, Que tá antenada. que tem um network, aham. pra fazer a curadoria da sua lista T. Uhum. Você não vai ter problema. Vai ser, na verdade, uma solução. E outra, bota a lista T, eu tô perdendo dinheiro da portaria. Você tá perdendo dinheiro da portaria, mas a galera T, o que elas não estão gastando de portaria, elas vão consumir no seu evento. Massa. E eu, como uma pessoa que vende bebida, eu sei o lucro que a bebida dá. Você tem Em vista do noção lucro da desse lugar, portaria. aham. Então, assim, é só parar de ser ganancioso. Chique. Literalmente, só Dá parar pra de organizar ganância. e todo mundo sair lucrando e feliz, né? Dá. E satisfeito do mesmo Dá, e rolê. tem lugares que fazem isso acontecer. Tem eventos que fazem isso acontecer. Festival Brabas Bota fé. foi um aham. grande exemplo. Botou na mão das minas, olha o que elas fizeram. Umas minas conscientes, Ou, né? lista T, lista pra mãe, Chique. sabe? Pra galera, questão social. Uhum. E pronto, Massa. tinha para todo mundo. A galera pagou quem tinha que pagar ingresso. O rolê rendeu. Elas mostraram na prática, assim, como que se faz um rolê inclusivo. Vocês querem fazer rolê inclusivo? Falem com as gatas da Brabas. Então fica aí Elas os sabem parabéns, fazer. gatas, ó, parabéns pras gatinhas Foi assim bravas. incrível de ver. Eu fui com a Bia, que é minha comadre, levou o Narrinha, a gente ficou lá no rolê. Então assim, isso é ser inclusivo. Nossa. E dá pra fazer isso, não acho que tem dificuldade, tem que querer, né? Meu amor, eu quero muito já te agradecer. Eu gostaria de ficar aqui mais pelo menos umas 2 horas com Dá você. vontade. Porque dá vontade. Eu quero assim, ó, quero que as pessoas tenham essa chance de te conhecer melhor. Porque, gente, é muito mais profundo do que a gente tá mostrando aqui. É uma energia que é só de bater o olho assim eu já me sinto bem. Ai, chique. Me sinto confortável. Eu vejo essa energia mesmo, tudo isso que você falou, isso que você colocou, como você se descreve, eu pessoalmente eu vejo realmente essa energia fluir de você verdadeiramente. Fico e muito agradecido. espontaneamente, de verdade.
quero pedir pra você deixar suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Tem um Instagram específico do Bartê, tem um Instagram específico da banquinha, tem um específico seu, ou é Então, tudo junto? Fala. atualmente, porque eu sou meio desleixado, então, eu sou bartender. Se eu tiver que mexer ainda com mídia, esquece. Ah, Aí eu tenho só o meu Instagram e o do Protocolo Trans. Então o meu é @opapleon. Sigam. Qualquer dúvida sobre coquetelaria, precisa criar cardápio de drink? Fala comigo. Precisa de alguém para mentoria? Fala comigo. Precisa fazer evento de um aniversário, do que for? Fala comigo. Vamos fechar. @opapleon. O protocolo trans é @protocolo trans. Sigam, fortaleçam. Amigo, então, deixa aqui pra gente uma mensagem final aí, algo que você quer que chegue no coração das pessoas que vai estar nos assistindo. Pessoas que Então, possivelmente são da comunidade, que não sim. são da comunidade. Ser gentil com vocês mesmos, sim. Toda a gentileza que vocês entregam pros outros o tempo todo, seja no trabalho, seja pra família, seja pros amigos, ofereça um pouco dessa energia pra vocês, seja gentil com vocês. Eu comecei a ser mais gentil comigo. E desde que eu comecei a dar esse passo, assim, por mais difícil que seja, por mais que a gente é muito ensinado, às vezes, a ser. É, como que fala? Muito duro na corda, sabe? Seja mais gentil, gente. A vida já é difícil por si só, as coisas já são difíceis por si só. Já vai ter dificuldade na nossa vida, assim, independente de quanto a gente esforce. Se a gente não for gentil com a gente mesmo, vai ser muito mais difícil de segurar o BO. Então, a grande lição que eu tô aprendendo na minha vida é sobre gentileza, ser gentil comigo mesmo. Não é egoísmo, não é errado, sabe? A gente já atura muita coisa, a gente já tem que ter uma paciência além da conta. Então, assim, seja gentil com você, sabe? Vocês merecem essa gentileza com vocês. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Eu tô Massa. muito feliz. Se Ai. deixasse, eu ficava aqui horas. E, gente, ó, exponha-se. É um rolê incrível, é um trabalho incrível. Valorizem isso, tá? Porque Goiânia precisa de iniciativas como essa que a Harpa faz. E a gata faz sozinha. Então, por Sim. favor, não fucking shei, valorizem a gata. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. É isso, amiga. Será sempre bem-vindo. Quero que você volte aqui outras vezes pra gente Volto. poder falar um pouco mais, de repente mostrar aí você na atividade fazendo um drink especial aqui pra gente. A hora que Quero você vê, ao invés do Bartê, eu tô montando uma agora pra ensinar a galera a ser enfermeiro veterinário e botar um monte de pessoa a ter nos hospitais veterinários. tudo, A amo. revolução na veterinária, você vai ver. Quero. Amo, amigo. Quero. Acho que Goiânia, o Brasil, o mundo precisa dessa iniciativa. Gente, eu vou então me despedir aqui. Quero pedir pra vocês que estão aí nos assistindo, se inscrever no canal, deixar o like, deixa aí também um comentário com a opinião de vocês, o que vocês acharam. Pode sugerir também novos convidados que possivelmente a gente vai acatar aí a sua sugestão e convidar a pessoa que você indicar pra gente. Muito obrigado mais uma vez, meu amor. Obrigado você. Beijo, até a próxima.